Saudações cordiais, muita luz, muita paz. Mero Robert Filho, atendendo uma solicitação, uma breve aula magna sobre psicanálise. A melhor visão de si mesmo é a visão atual. Emoções, elas são expressas e jamais morrerão. Elas permanecem no carro forte do inconsciente e quando menos esperamos ao retorno do recalcado. A depressão, disse certa feita o pai da psicanálise Sigmund Freud, é um medo congelado. De fato, esse algo de congelador, digamos assim, necessita muito do calor humano de quem protege, sobretudo da figura paterna. Não se deve sofrer por aquilo que não se tem, mas agradecer o que se tem e que foi devidamente conquistado. Isso evita a ansiedade. Ter paciência com a insensatez do outro é evitar que psicologicamente venhamos a adoecer. Amar, mesmo por defeitos e ingratidões, é curar a própria dor na alma. Então a liberdade envolve o que? A realidade. Logo, não ter medo da realidade é não temer a liberdade. Curioso fato, isso nós atestamos, que a dor é um grande instrumento do progresso. Pessoas perdem para poder valorizar, sofrem para poder dar valor à saúde, compreendem justamente quando passam por aquilo que o outro está vivendo, a empatia. Sem a dor na Terra, a existência humana ainda estaria no primitivo estágio pulsional, puramente extintos. Poucas pessoas entendem a função da dor e se revoltam com ela. E nada disso seria preciso se, ao invés de sofrerem por revolta, guardassem suas reservas de energias para servir e trabalhar, evoluir por amor. Nenhum mal é por acaso e nenhuma dificuldade é para sempre. No entanto, retire do homem a dor sua de cada dia, e como nos velhos estudos da criminologia, a culpa que antecede o crime pelo fato do desvio moral requerer daquele vivenciar a neurose de angústia, precisar de um motivo para suportar ou validar o que se está sentindo. Já bem, A culpa, o culpado, validar o que se sente. Há um certo ser desejante nesse processo, sofrendo uma neurose, E sofrendo principalmente pelos velhos instintos do estágio pulsional. Curiosamente, um neurótico sofre mais na consciência que um psicótico. Veja bem, que mergulhado na fantasia se abstém da realidade. Enquanto a neurose é um confronto incomensurável com a própria realidade. Então, o que nós vemos? Que o neurótico está sempre preocupado, sempre intranquilo. Isso comove o nosso coração. Quem de nós já não teve um leve ensaio neurótico? Conferir várias vezes se a porta está fechada, procurar inúmeras vezes a chave do carro. São processos neurotizantes do dia a dia, que Sigmund Freud, popularizou talvez com os seus estudos que antecederam, e que depois sucederam o advento da psicanálise. Mas quando nós falamos do psicótico, da psicose, há um ser ali desejante vivendo uma fantasia, um narcisismo primário, uma reclusão para dentro de si, gerando ali um processo de abstenção da realidade. Então, assim, aqueles que convivem com pessoas com esquizofrenia, com borderline ou com uma psicose severa, dói muito da alma da gente. Porque a gente vê a pessoa numa hora gargalhando, numa hora rindo sozinha,
falando pelas paredes. Naquele ponto, o ser, o sujeito, naquele momento, ele está vivendo uma realidade abstrata para nós, mas para ele parece real. Então, nesse ponto, há necessário o acolhimento, a paciência. Não adianta chegar na pessoa e chacoalhar e dizer: ei, fulano, acorda, acorda. Não, não é esse o ponto. Tem que ter paciência, devagarzinho, ir conversando com a pessoa, e entendendo, ouvindo o que ela diz, acolhendo ela, não deixando ela andar sozinha, né? Acompanhando ela nos lugares. Né? Eu vou te dar um exemplo, querido amigo, amiga que está me assistindo. Um filho adulto que perde uma mãe, por exemplo, se experimenta a neurose, ele nunca irá esquecer da mãe um dia sequer. Ele enxerga nos pertences deixados da mãe a sua presença. Porém, se há uma decrepitude genética, qual a esquizofrenia, ao fim do dia, a dor de perder já passou para o psicótico, que dá gargalhadas com uma voz galhofeira que esteja ouvindo, ali inspirar xistes, piadas, gracejos maliciosos ou contando histórias malfazejas. É uma realidade que deve ser estudada, deve ser analisada e cuidada com todo o carinho fraternal, seja por parte da terapia, seja por parte da psicanálise, seja principalmente pelas medicações prescritas, atendendo às medicações prescritas pelo psiquiatra, mas quem vai conviver com o psicótico é principalmente o familiar. E é nele que se concentra a maior dose de paciência, de tolerância e de psicoterapizar-se, se fortalecer, para que aqueles agentes patógenos não nos bloqueiem na mente a essência de ser feliz, mesmo enfrentando desafios. Na psicose paranoica, algo frouxo está relacionado com a personalidade. Algo muito forte nesse sentido surgiu durante e depois da Segunda Guerra Mundial, onde a psicanálise de Freud, seguida pela psicanálise do francês Lacan, vive o surrealismo, especialmente o surrealismo na década de 50. Vencendo a psicologia do ego, inovando na abordagem, o real da cura psicanalítica, empregando a linguística de Saussure, a antropologia de Levi-Strauss e a força estruturalista, Lacan utiliza-se da lógica, ensinando de forma oral os famosos seminários, e ao resgatar o freudiano, surge para a sociedade psicanalítica o lacaniana. Certa feita, Lacan diz em um dos seus seminários: vocês podem ser lacanianos, eu sou freudiano, devido ao seu respeito por Freud, né? Há alguns psicanalistas contemporâneos que dizem que Lacan nunca revelava suas fontes. Por exemplo, o nome do pai, o estádio do espelho, são fontes que ele auriu da filosofia, do meio artístico, do meio né, da estrutura, do estruturalismo. Então ele trouxe essas ideias, né, os seus matemas, ele trouxe tudo isso de um mundo que fervilhava o século XX, das experiências surreais. Mas ele consegue transferir muito do conteúdo de Freud para a revivescência da psicanálise, especialmente na década de 60, pós aquele início na década de 50. Lacan visualiza o ego como uma instância nebulosa de desconhecer, uma mera ilusão. Em caso de psicopatologia, tece a respeito da alienação, o narcisismo, o famoso estádio do espelho, onde o eu está no registro do imaginário, na dicotomia entre o amor e o ódio. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque nós temos 10 minutos. Essa foi a primeira parte da aula magna de psicanálise. Mero filho, um ósculo no teu coração.